Fala pessoal, continuando a nossa videoaula sobre o My Editor, que é um editor gratuito aí que você pode estar baixando na internet conforme você aprendeu no vídeo anterior, tá? Se você está chegando nesse vídeo agora, né, temos um vídeo aí anterior a esse aqui, que ensina como você fazer o download, como você instalar esse software aí gratuitamente no seu computador. Bom, primeiramente, como eu falei no software anterior, tá? Aliás, no vídeo anterior, esse software aqui, ele é um software gratuito, principalmente para o iniciante, para aquela pessoa que comprou uma máquina de bordado, não está entendendo ainda como que funciona todo o sistema de bordados para a máquina, tá? Porque geralmente quando te vendem uma máquina de bordado, quando você já não é do ramo, vamos dizer assim, eles não passam as verdadeiras informações, que para você continuar aliás, para você ter sucesso aí nos seus bordados do dia a dia, você vai precisar ter um programa editor, né, que vai editar, vai fazer algumas alterações em algumas matrizes aí, antes, até você aprender a criar matrizes, tá? Então esse programa editor ele vai fazer algumas alterações, como rotação, como redimensionar matrizes e até mesmo fazer algumas montagens de matrizes aí já feitas por algum outro programador, tá? E para você poder ir fazendo suas montagens, fazendo seus bordados. A partir daí você vai tomando mais conhecimento nos outros softwares de criação mesmo, onde você começa a criar os seus próprios bordados já no software mais profissionais, tá? O que estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse software aqui, ele é o início para quem precisa aprender, né, alguma coisa, o básico do básico para poder utilizar aí a máquina de bordado e fazer algumas pequenas edições de matrizes, joia? Então vamos lá. Gente, antes não se esqueça de deixar o seu like aí, tá? É muito importante que você deixe seu like, clique no joinha aí, ó, enquanto eu estou falando aqui, vai aí embaixo do vídeo aí, clica nesse joinha aí, né? Deixa o YouTube, né, reconhecer o nosso vídeo como com conteúdo de relevância. Isso ajuda muito, tá? Então, para que a gente traga mais vídeo para vocês. Então, uma mão lavando a outra, tá, gente? Eu vou fazendo vídeos para vocês, vou ensinando a vocês. Vocês, se gostarem, tá, vai clicar nesse joinha. Se não gostarem, não precisa clicar não. Mas se gostarem, clica nesse joinha aí. Dá uma força para a gente também. Então, vamos lá. Continuando, então. Então eu tenho aqui o nosso My Editor e nesse vídeo aqui eu vou ensinar alguns procedimentos básicos aí, tá? Para você já sair, dar o pontapé inicial que você que é iniciante aí para começar a criar umas pequenas montagens para você utilizar aí na sua máquina de bordado. Apesar que dá para você criar muita montagem bacana nesse software, tá? Apesar que é um software muito simples, mas é bem legal mexer nele. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber nesse software aqui é como que você traz uma matriz para ele, tá? Mas antes vamos mexer em algumas configurações dele para que fique bem bacana. A primeira configuração é deixar ele em português, né? Ele não vai ficar totalmente em português, mas a maioria dos comandos dele ficam em português, fica mais fácil você entender. Então como que eu faço? Você vai vir aqui em Tools você vem aqui, no meu já está em português, tem opções, tá? Mas vai ter aqui a palavra Option, se não me engano, ou Setting, uma coisa assim, você clica sobre ele, é fácil, só vir aqui em Tools. Uma vez que você clicou sobre ele, você vai vir aqui em Languagem, você vai clicar aqui, vai estar em inglês o seu, tá? Você vem aqui e passa para português, joia, é a primeira opção. A partir daí, o que vai acontecer? Você vai ter que fechar o seu software e abrir novamente para que ele receba essa atualização, tá? Temos aqui outras guias, né? Outras guias vamos deixar como que está. Propriedade 3D. Vamos ver aqui como que está. Não está ok, vamos deixar como que está. Uma vez que você fez a alteração, você clica em OK, ele vai pedir para reiniciar o software. Só fechar o software e abrir novamente o software, tá? E você vai vir estar nessa tela aqui. Então a primeira coisa que você precisa entender é como você traz uma matriz para o software, tá? Então existem algumas opções aqui de trazer matriz para o software. Uma delas é essa pequena pastinha aqui. Você clicar aqui em abrir, ele vai ser direcionado para uma pasta do seu computador, tá? E você vai redirecionar essa pasta para onde estão os seus bordados.
Note que eu estou com uma pasta aqui onde está escrito 7.000 bordados, então eu posso ir selecionando qualquer um deles aqui, tá? Posso vir aqui, vamos selecionar qualquer outro aqui, vamos dizer esse aqui mesmo. Uma vez que eu selecionei ele aqui, posso vir aqui e clicar aqui em abrir. Temos algumas opções aqui, converter stop em troca de cor, né? Ignorar número de agulhas, converter para dupla, vamos ver se tem mais alguma coisa. Definições de formatação, etc. Que pode deixar como que tá, gente? Não precisa você alterar. Clique em abrir. Aí ele vai abrir aqui no seu, na sua área de trabalho do seu My Editor. Feito isso aí, note que nós estamos com uma visualização aqui do nosso bordado já em desenho, tá? Para que a gente visualize em pontos reais, na realidade uma opção 3D, tá? Vai ficar bem bacana a nossa visualização, para ficar vendo o nosso design já em um formato como se estivesse real. Você vai vir aqui na opção de vir, tá? E vai acionar esse primeiro botão, previsão 3D. Clico em previsão 3D e assim eu consigo já visualizar o nosso bordado, o nosso em tempo real, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Com ele aberto aqui, dá para a gente explicar algumas opções, algumas funções do software, tá? Temos a segunda função aqui, que é salvar. Nessa salvar aqui, você vai salvar o seu design, né? Vamos supor que você fez uma modificação nele e você deseja salvar, você vai salvar, tá? Quando eu clico nele, vamos dar um exemplo aí, vou clicar nessa parte aqui, vou trazer um pouco para fora, joia. Então vou vir aqui e vou salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai abrir essa pasta aqui. Esse formato NGS é o formato padrão do My Editor, tá? E também é um formato padrão para que ele possa abrir num programa chamado Experience, que é o programa também do My Editor, mas esse Experience é um programa já pago, tá? Ele já não possui as funcionalidades gratuitas igual o My Editor. Então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Você vai abrir aqui, onde está esse Experience, e você vai achar a extensão do seu arquivo de bordado. No caso aqui, vamos supor que eu queira salvar como um PS, eu venho aqui, venho na Blotter, Babylock PS, joia, e salvo no formato que a minha máquina reconheça, tá? No caso aqui não vamos salvar, vamos cancelar aqui. No caso eu só acionaria aqui o nosso botão salvar e estaria tudo correto, tudo iria salvar o nosso arquivo. Vou cancelar aqui, joia. Vamos voltar aqui. Então a segunda opção aqui é a opção de impressora. A impressora eu não vou entrar em detalhes agora, tá, gente? Porque é só como que às vezes você queira imprimir o seu design, vamos dizer assim, né, para mostrar ao seu cliente. Então você clica aqui, aí você configura todo a sua maneira de impressão, tá? Se vocês quiserem futuramente um vídeo sobre impressão, né, para vocês poder imprimir numa folha aí, alguma coisa nesse sentido, as configurações de impressão, eu faço um vídeo aí, mas neste vídeo aqui, para não ficar muito longo, não vamos falar sobre ele. Então, mas basta você clicar aqui e definir algumas impressões aqui, tá? Note que ele vai fazer todo o sistema aqui, separar por camadas, etc. Joia. A outra opção aqui é você cortar, né, a seleção. Note que quando eu coloco o cursor do mouse sobre ele, aparece uma pequena mensagem em português falando sobre o que essa ferramenta faz. Eu vou colocar aqui, no caso aqui, corta a seleção e coloca no clipboard. Então o que é o clipboard? Clipboard é como se fosse uma memória de transferência. Ele fica lá guardado para você colocar em algum lugar para você poder utilizá-la novamente, tá? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Note que eu estou com essa parte da nossa folha selecionada aqui. Então eu vou vir aqui, vou clicar em cortar. Corto, note que ela sumiu, tá? Sumiu. Então se eu clicar aqui no nosso design, vamos aqui, qualquer design aqui ou qualquer outra parte de uma outra área de trabalho que eu tenho aqui, e vim aqui com o comando Ctrl V, ela aparece lá. Por quê? Porque ela ficou guardada na memória do computador esse corte aqui, tá? Com certeza, no caso aqui dentro do My Editor, tá? Então eu posso cortar uma parte e utilizá-la posteriormente aí, que ela fica guardada na memória aí. Então, joia. Temos a outra opção aqui, que essa opção é copiar. É quase a mesma coisa, a diferença é que ela não vai retirar de cena o nosso objeto. Eu posso clicar aqui em copiar e vou com a minha tecla Ctrl, que é a tecla CTRL do nosso teclado, Ctrl V, ela vai aparecer. Note que ela foi colada, ela foi colocada aqui novamente em cena.
porém ela está uma sobre a outra. É só clicar aqui e arrastar, eu vejo que ela foi feita a cópia, tá? Eu vou deletar ela, clicar na tecla Delete, tá? Deletei aquela parte. Então, quando eu seleciono o nosso design, note que aqui é outra pastinha, que é o nosso colar. O que é o nosso colar? É o comando que eu estou utilizando a tecla, assim, a tecla de controle, a tecla de atalho aqui, o Ctrl V, tá? Eu posso utilizar diretamente aqui no nosso colar aqui, que ele vai funcionar da mesma forma. Vamos dar um exemplo. Vou pegar essa folha aqui, vou clicar nessa folha aqui, e eu vou vir aqui na nossa opção de cortar. Cortei, tá? E agora eu venho aqui nessa ferramenta aqui colar. Eu utilizei até agora o Ctrl V, e aqui a tecla CTRL mais V, mas eu vou utilizar o colar. Quando eu clico em colar, ele colou aqui a nossa folha novamente, tá? Continuando, essas setas aqui são setas de aonde você, vamos supor que você errou, fez alguma coisa que não devia, então você quer voltar uma ação antes. Você clica aqui que ela volta uma ação antes. No caso aqui, eu tinha cortado o objeto, vamos voltar mais uma rotação, ele voltou para o lugar e assim por diante. E a outra faz o sentido inverso. Vamos supor que você deseja refazer novamente aquilo que você desfez aqui. Então você vai clicando, ele vai voltando as ações novamente até o último que você fez, tá? Então são setinhas aí que ajudam você a navegar e criar algumas coisas nas edições. Temos aqui a visualização, que está em 100%, você pode mudar aqui a visualização em quantos por cento você desejar. O scroll do mouse também faz esse mesmo sentido, aquela rolinho do mouse, tá? Consigo visualizar tanto aproximar quanto desaproximar. Temos aqui essa opção de... São opções de seleções. Se eu clicar, por exemplo, nessa pétala aqui e vir aqui nessa primeira opção, ele escrito anular. O que ele faz? Ele vai anular minha seleção. Simplesmente eu deixo de selecionar aquele objeto. Clique em anular. Note que ele está desselecionado. Já a segunda opção é para selecionar todos os objetos que estiver em cena, tá? Quando eu clico sobre ele, ele seleciona todos os nossos objetos de uma vez só. Já a terceira opção, ele faz uma inversão de seleção. O que é essa inversão de seleção? Vamos supor assim que eu estou com design e eu quero fazer alguma retirada do pedaço de design ou algo nesse sentido, e eu vou selecionar, porém eu quero retirar todos os designs aqui, menos essa bola central aqui, que é o nosso centro da nossa flor aqui. Então o que eu faço? Note que eu estou com ela selecionada. Eu vou vir com ela selecionada, vou vir aqui no botão de inverter seleção. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa seleção, ela vai selecionar todos os outros, menos o que eu selecionei, tá? Ela faz o inverso. Ela seleciona aquilo que eu não selecionei e desseleciona aquilo que está selecionado. Para que serve isso aí? Exatamente o que eu vou fazer agora. Vamos dar um exemplo. Daí eu clico aqui em inverter seleção. Note que eu estou selecionado aqui o nosso centro da nossa flor. Vou clicar aqui em inverter seleção. E quando eu clico na tecla delete, no caso eu quero apagar o que está selecionado, note que só ficou o meu centro que eu inverti a seleção, tá? Então é muito útil aí em montagem, tá? Deixa eu voltar aqui. Joia. Então, continuando, eu tenho aqui esses dois olhinhos aqui. O que é? Ele esconde, ou seja, ele oculta aquele objeto que está selecionado, ou desoculta, ou traz de volta na visualização. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar esse centro dessa flor aqui. Se eu vim aqui e clicar no olhinho onde está o X, note que ele ocultou nosso centro. Note que ao fundo apareceu um design amarelo, que na realidade, quando o design foi criado, ele deveria ser um ponto de suporte ou um underlay, tá? Que é um ponto que ele é bordado antes do ponto que o criador, que o artista cria, né? Que o digitalizador cria, para que ele dê suporte aos pontos de preenchimento ou ponto satin, tá? Então ele na realidade, quando você traz qualquer arquivo para o MyEditor, ele vai fazer o que? Ele vai entender tudo como um ponto. Ele não vai aprender a separar o que é um ponto underlay, o que é um ponto de suporte, o que é um ponto de bordado comum, o que é um ponto satin. Então ele traz tudo como bordado. Então continuando, então o que eu fiz? Eu ocultei. Note que agora eu não retirei ele de cena. Simplesmente por algum motivo eu ocultei essa parte, esse design, para me fazer alguma modificação na matriz, por exemplo, tá? E quando eu quiser que ele volte novamente a ser visto, basta eu clicar, né, vim aqui nesse olho aqui, clico nele aqui, que ele vai aparecer, tá? Joia? Então temos aqui alguns comandos. Note aqui em cima, bem onde tem a setinha. São comandos de avanço ou recuo
do objeto, tá? Tipo assim, vamos colocar aqui, vamos ver se ele está funcionando. Agora não está funcionando. Você avança um objeto na sua sequência aqui, ou você reduz seu objeto na sua sequência. Mas vamos continuando aqui. Temos essas opções, são opções de pontos, tá? Essas opções aqui na realidade você vai utilizar muito pouco, a não ser que você queira excluir algum ponto aí que esteja atrapalhando no seu design, tá? Mas vamos mostrar para você. Note que esse ponto aqui é mostrar o fim dos pontos, tá? Então se eu clico aqui no design, vim aqui, clicar aqui, mostrar o fim dos pontos, vamos lá. Clique sobre ele. Acho que eu tenho que mudar minha visualização aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar sobre o nosso objeto, vou mudar minha visualização primeiro. Vou desabilitar aqui, note que ele não está selecionado mais. Vou vir aqui, envio. Envie, eu vou tirar aqui a opção previsão 3D. Note que ele ficou só um rabisco, como se fosse um esboço do nosso design. Então quando eu clico aqui em mostrar pontos marcas, note que ele ativou um pequeno pontinho aqui em cada item aqui. O que são esses pontinhos? São os furos da agulha, tá? Onde a agulha vai ser furada, onde o caminho que a agulha vai percorrer no seu design. Então você tem essa opção aqui de mostrar ela. Ela só aparece, você consegue visualizar mesmo quando a visualização 3D estiver desabilitada, tá? Temos essa opção aqui que é mostrar até o cursor, tá? Então quando eu clico sobre ela, note como estava selecionado o nosso design anterior. Então se eu for clicando, ele vai mostrando de acordo eu vou clicando, tá? Creio que para vocês não vai fazer muito sentido essa ferramenta aqui, tá? Então, vamos lá. Continuando então, vamos lá. Então vou desabilitar ele aqui. Não precisamos dele. Aqui mostra o contorno cheios, tá? Então que eu acho que também não vai ter muito sentido sobre visualizar contorno cheio ou não, porque na realidade tem pouco sentido a gente ficar editando ponto, mexendo com ponto aqui. Vamos clicar nesse contorno cheio, vamos lá. Então se eu clicar aqui numa dos nossos itens aqui e puxar, ele modifica o seu ponto, tá? Então vamos lá, vamos clicar nisso aqui por exemplo, vamos habilitar aqui essa mostrar até o cursor, que ela está atrapalhando, porque quando a gente clica ele vai criando, cada vez a gente vai clicando aqui, ou seja, ele vai mostrando onde o cursor vai clicando. Então note que eu estou habilitado somente o primeiro, mostrar ponto de marca. Então se eu clico aqui sobre esse ponto aqui, vamos lá, e trago ele faz uma modificação de ponto, ele sai fora da sua posição. Se eu vim aqui no bordado real e envio em previsão 3D, note que realmente eu distorci, eu tirei o meu bordado de si. Aliás, a minha sequência, a minha posição do bordado, tá? Mas Mário, para que serve isso aí? É que eu falei para vocês, caso você não queira ou algum ponto esteja atrapalhando, vamos ver se dá para selecionar. Vou clicar sobre ele e clicar em deletar, ou seja, deletei aquele ponto. Vamos dar um exemplo nesse ponto underlay aqui. Vamos clicar sobre ele. Vamos ver aqui no nosso VIM, previsão 3D. Vamos retirar ela. Então vamos supor assim que eu não quero esses pontos aqui. Então você pode selecionar e ir deletando eles, tá? Note que eu vou deletando todos eles, no caso aqui, caso você deseje. Não é nosso objetivo aqui deletar esses pontos underlay, mas caso vamos supor que seja um ponto que esteja atrapalhando, feito isso aí, agora sim eu posso vir aqui na visão 3D, eu vou ver que ele já não existe mais lá, tá? Ele foi todo deletado. Então ele serve para editar também esse nosso mostrar pontos e marca, para editar seus pontos, excluir seus pontos que estão aí em determinada posição do seu bordado, tá? Joia. Então temos aqui a outra opção que é o redesenhar lento. Mostra e esconde o diálogo de redesenhar. O que é isso aqui? Vamos clicar aqui, por exemplo. Clico aqui. Vamos aqui. Então quando eu clico sobre ele, vai abrir esse nosso redesenhar lento. O que é esse redesenhar? Nada mais vamos lá, vamos dar início para vocês verem. Vou dar início. Ele vai fazer uma simulação do nosso bordado. Aqui ele está simulando a máquina em 800 RPM, tá? Então eu posso aumentar esse valor. Note que ele parece um bico aliás um ponteiro de uma agulha, tá? Ele vai fazer essa simulada. Você pode iniciar, pode adicionar uma parada aqui, pode mover flame, tá? Mover cabeça, vamos ver.
clicar novamente aqui. Aqui você move o flame. O que move o flame? É que você simulando como fosse o seu bastidor da sua máquina que está se movendo lá na sua máquina, aliás, tá? E a agulha fica móvel. Ou você pode mover cabeça, vai ser a cabeça da agulha, né? Que vai ser movida aí na nossa simulação. Joia? Temos aqui agora que ele habilitou. Seguinte ponto. Vamos lá. Que não está funcionando aqui. Mas tudo bem, aqui também não vai utilizar, tá? Na realidade, mover para objeto anterior, isso aqui na realidade eu não me aprofundei nele, mas eu estou vendo que ele está movendo cada um. Note que eles têm uma cruzinha nele aqui, tá? Tipo assim, se eu estou movendo, vamos lá, vou mostrar para você que eu vi agora essa cruzinha aqui. Aqui, note que tem uma pequena cruzinha aqui, quando eu clico sobre ela, ele move para o objeto anterior. Então, pelo jeito, ele vai movendo aí nas suas camadas, tipo, como nós temos uma sequência de camadas aqui, ele vai movendo nessa sequência de camada, tá? Então, eu acho que deve ser dessa forma. Eu acho que também não tem muito sentido a gente ficar movendo essas sequências de objetos aqui. Joia? Então, continuando, você viu isso aí. Logo abaixo aqui nós temos a tabela de cores. Vamos supor que eu queira mudar essa cor. Vamos pegar essa cor aqui. Vamos colocar no lugar dela aqui, joia. Então vamos supor que eu queira mudar a cor dessa flor aqui. Eu seleciono ela, tá? Venho aqui na nossa tabela de cor. Temos aqui uma tabela. Eu posso clicar nesses pequenos ícones aqui, tá? E vamos supor aí que, vamos lá, trazer até aqui. Que eu queira um rosa mais forte. Clico no rosa e ele mudou. Vamos supor que eu queira, né, que todos esses objetos recebam essa nossa configuração. Então, eu tenho que selecionar. Como que eu faço para selecionar? Eu tenho que selecionar eles. Clico nele aqui, seleciono, venho aqui, clico no rosa, tá? Note que eu vou ter que selecionar camada por camada, tá? Por quê? Porque ele, na realidade, ele vem para o seu My Editor já desagrupado. Então eu posso selecionar aqui na nossa ordem de sequência. O que é essa ordem de sequência? Ao lado, todo o bordado que você traz para o My Editor, ele tem uma ordem de sequência como os bordados software profissionais, tá? Então, de acordo, eu vou clicando, eu vou vendo essa ordem, né? Então, todo o seu bordado está nessa ordem que vai ser bordada, tá? Então, você vai achando aqui as suas camadas. Note que essa aqui é uma que eu quero mudar, então clico aqui na cor rosa, tá? Essa aqui também é outra, assim por diante. Existe outra maneira de selecionar? Existe. Manualmente você seleciona um, mantém a tecla Ctrl pressionada, seleciona outro, mantém a tecla Ctrl e vai selecionando as suas partes. Aí transforma ela, joia. Agora começa novamente nessa daqui, transformo ela e assim por diante você vai mudando as cores do seu, isso aqui, as cores do seu bordado, tá? E se eu clicar e arrastar e selecionar dessa forma? Ele também vai fazer, mas só com uma diferença que ele vai pegar os outros objetos que você não quer, não deseja também. No caso aqui, é o nosso centro da nossa flor, tá? Então é assim que você faz as suas edições de cores. Posso mudar as tabelas de cores? Posso. Você vir aqui na tabelinha ao lado aqui. Você vai ver uma tabela de cores, tá? Que você pode utilizar aí. Vamos supor assim que você deseja um Fire Engine Head, tá? Você pode, note aqui que nós estamos utilizando algumas cores já. Tudo que está aqui com esse pequeno seletor aqui significa que você está utilizando essa cor no seu design real. Eu posso pegar uma cor aqui, tipo cor lava, tá? Trago e coloco aqui na posição do rosa e todo o nosso design aqui está com essa cor, ele muda para o vermelho. Clica aqui em OK, tá? Também temos aqui essa tecla auto-organizar, caso você tenha alguma coisa a se organizar nas suas cores aqui, tá? Depois a gente fala mais sobre isso aí. Vou clicar aqui. E joia, temos nosso design já separado, editado suas cores, tá? Ainda para não terminou, temos alguns comandos. Todos esses aqui são comandos, tá, gente? O que são comandos? Comandos é um tipo de código, não é toda máquina que aceita, tá? Que ele insere para que a máquina entenda quando ela deve praticar um salto, né, um pulo. O que é um salto? Quando a máquina está abordando a mesma cor, ela para
mas ao invés dela cortar aquela linha, ela dá um salto até o próximo parte que vai ser bordada da mesma cor e continua, ou seja, fica aquela linha que você precisa cortar manualmente. Ou você pode definir aqui um corte, clicando aqui no seu seletor, na parte que você vai desejar que o fim do seu bordado ela tenha feito um corte, você clica aqui, seleciona ela, tá? Uma vez que está selecionado também, veja que nossas camadas todas estão configuradas para cortar no final do seu bordado. Eu posso selecionar a sua camada e clicar nesse corte aqui e desabilitar, ela vai desabilitar o corte, tá? Note que quando eu desabilito o corte, ela cria aqui ela mostra aqui no nosso design aqui, temos o maisinho são seus grupos seus objetos estão agrupados aqui, tá? Essas duas partinhas juntas. Geralmente quando ela vem para o My Editor, ela vem todos agrupados, mas só que elas têm seus subgrupos, vamos dizer assim, tá? Vamos dar um exemplo, esse design aqui, né? Vou tirar aqui o nosso corte, tiro aqui o nosso corte, joia, agora ele não vai ver corte, ele vai dar um ponto salto. Esse aqui também eu posso fazer a mesma coisa, vou tirar o corte. Note que agora ele mostrou dois designs, tá? Se eu notar aqui, se eu clicar sobre ele, você vai ver isso aí. Vamos clicar nisso aqui, vamos trazer ele aqui, ó. Está selecionado, opa, vamos aqui, vamos agrupar ele aqui, vamos trazer para fora, que são os nossos pontos onde seria realizado o corte, tá? Continuando então, aqui não vamos entrar em detalhes de camadas, de cortes, de salto, tá? Porque não é o teor desse vídeo. Eu quero ensinar vocês como que vocês vão trazer o design seu aqui, tá? Para ser utilizado dentro do My Editor. Explicar as funcionalidades dele para vocês. Então, continuando, vamos lá. Então temos o stop, o comando stop também é a mesma coisa, ele para, né? Ele faz com que a máquina pare naquele ponto, aí você vai decidir se a máquina vai continuar, o que a máquina vai fazer. Temos o comando aqui de agulha subir, que ele dá um sinal para que a agulha naquele ponto lá, a agulha suba, tá? Temos aqui o sinal de flame, sair e entrar, são as entradas e saídas, também não vamos entrar em detalhe. O de adicionar lantejoula, tá? São alguns comandos também especiais. O furador, as aplicação, tá? Os comandos especiais para aplicação e a de baixa velocidade. Só lembrando, né, não são todas as máquinas que aceitam esses comandos, tá? Às vezes você pode configurar aqui no My Editor, chega na sua máquina, ela fez totalmente automática do jeito que ela entendeu lá. Às vezes vamos supor que às vezes você definiu aí um ponto para um stop, por exemplo, e ela não parou numa determinada cor, que são cores iguais. Geralmente ela faz o bordado direto com os pontos altos, ela não parou, ela continuou. Então não são todas as máquinas, mas elas mesmo assim o My Editor tem seus comandos especiais aqui, tá? Logo aqui acima tem as nossas informações. Quando eu tenho o nosso design, ele vai dar a informação do seguinte: temos aqui a informação do tamanho. Note que ele está com 9,27 por 3,06 centímetros. Aqui ele está como centímetro, tá? E temos um total de ponto de 3.870, tá? E troca de cor, né? Aqui está mostrando que nós temos 24 trocas de cor, então são 24 camadas aqui, tá? Vamos aqui clicar em OK. Vamos ver mais o que temos aqui. Aqui ao lado nós temos um objeto que chama transforma ou reorganiza objetos. O que esse ícone faz? Então vamos supor que eu vou clicar nessa pétala aqui, vou clicar nela aqui. Então cliquei na nossa tecla, aliás, nosso ícone aqui. Então ele vai selecionar nosso objeto em particular, ou seja, cada um em particular, tá? Para que a gente possa fazer alguma edição, mover ele, conforme a gente estava fazendo até agora, e assim por diante. Também, tá? Vamos clicar nisso aqui, mover ele também, só para dar um exemplo. Esse segundo aqui, ele é um editar pontos. Então quando eu clico sobre ele, eu vou clicar em editar pontos, veja o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, ele vai selecionar o ponto que eu desejo editar, tá? É como se fosse essa ferramenta aqui de mostrar marcas de ponto. Só que ele vai selecionar o ponto exatamente onde eu cliquei. Vamos clicar aqui, existe um ponto aqui. Se eu clicar nesse ponto e mover ele, eu fiz uma edição desse ponto. Ferramenta pouco utilizada também, no caso você vai deletar alguma parte de um ponto que está estragando o seu design, tá? Temos a ferramenta de zoom, vamos aqui no editar novamente. Temos a ferramenta de zoom, que não preciso explicar para vocês, com o scroll do mouse você faz o zoom, tá? Temos a ferramenta de rodar desenho. Rodar desenho, o que ele faz? Ele vai rodar o desenho. Lembrando que essa ferramenta rodar desenho, vamos supor que eu queira, vou pegar essa parte dessa folha, vou trazer ela até aqui,
Vou vir aqui, clicar em rodar desenho e vou deixar esse desenho por 45 graus, tá? Clique em OK, veja o que vai acontecer, todo o nosso design rotacionou 45 graus. Ou seja, mesmo que você tenha um design só selecionado, ele vai aplicar em todos os seus objetos aqui, utilizando esse método aqui, rodar desenho, tá? A única forma de você rodar ele em particular é você deletar os outros designs aqui. Então vou voltar aqui, que não é minha intenção rodar esse desenho. E a última opção que temos aqui é a opção de escala de desenho, tá? Essa escala de desenho, ela na realidade, ela aumenta, redimensiona, né? Aumenta ou diminui o seu design, tá? Porém, existe uma preocupação em aumentar ou diminuir o design. Você já deve ter visto aí muitos vídeos na internet, inclusive os nossos também, que a gente fala muito sobre isso aí. Redimensionar bordados é uma das técnicas mais utilizadas aí, um dos recursos mais utilizados aí, principalmente do iniciante que quer adaptar um certo tamanho de um desenho, né, de um bordado, num bastidor determinado, e principalmente quando o bastidor é pequeno demais e quer colocar esse design dentro desse bastidor pequeno. Então tem que tomar muito cuidado quando você redimensiona, tá? Mas vamos falar um pouco sobre ele aqui. Eu vou abrir outro design. Vamos pegar aqui um design qualquer aqui. Vamos ver aqui. Só para mostrar para vocês. Esse aqui não. Esse aqui também não. Eu vim aqui, né? Eu vim aqui abrir o design por abrir aqui, tá? Eu tenho outra opção de buscar o design também. E aproveitar que estamos no vídeo, vou vir aqui, File e venho em procurar. Procurar, ele vai abrir uma tela de procura do nosso próprio My Editor, ou seja, você consegue visualizar os seus bordados mais nítido aí, tá? Então vou deixar aqui, está selecionada a minha pasta aqui, ao lado temos nossa seleção, tá? E aqui eu posso achar o meu bordado que eu desejo. Então existe aí várias maneiras de você abrir um bordado. Pelo procurar eu acho que é mais fácil, você consegue visualizar aí seu bordado já em tempo real, tá? Vamos continuando aqui, vamos abrir um design qualquer, só para mostrar a vocês. Quero um design com preenchimento bem grande para poder mostrar para vocês, tá? Vamos pegar esse design de círculo mesmo, vou clicar duas vezes para abrir ele. Joia, então vou vir aqui quando você abre um novo design que você acaba que você redefinindo aqui a visualização, tá? Ele volta para a visualização normal. Então você vem em previsão 3D. Na previsão 3D eu posso ver o meu design. Então se eu vim aqui em informação, né? Ele está com 8.158 de pontos, tá? Então eu quero reduzir esse bastidor. Então geralmente eu vou vir aqui em selecionar os meus desenhos, posso vir aqui em escala. Em escala, eu tenho aqui a escala Y e a escala X. Você sempre deixa esse Cap Proportions ativado, por quê? Para que ele não cause um achatamento no seu bordado, tá? Então, ou seja, que você redimensiona somente uma parte e a outra fica fixa. Ele causa aquele achatamento, não fica uma coisa muito legal. Mas agora aqui ele está em porcentagem, tá? Você, quando ele fica ativado aqui, quando você muda um, ele calcula o outro automaticamente para que não haja achatamento. Então ele está em porcentagem. Então qual que é a porcentagem que eu devo utilizar aqui na redimensão de bordados, né? Eu aconselho de 10 a 20% no máximo, tá? Por quê? Para que os seus pontos, ele vai mexer na estrutura da densidade do ponto, né? E uma vez que ele mexeu na estrutura da densidade do ponto, ele pode deixar seu ponto muito apertado quando você diminui a sua matriz, tá? Então de 10 a 20% já é um tamanho já no máximo que você pode fazer, tá? Isso não garante total segurança que o seu design não possa vir a dar um problema, tá? Por quê? Porque na realidade você não criou o design, você está pegando o design de um artista, está tentando forçar, mudar uma estrutura desse bordado de acordo com a tua realidade. O que vai acontecer? Pode ser que aquele design não consiga, né, entrar nesse conceito, porque ele possui uma estrutura de um ponto, que o ponto tenha ponto muito pequeno. Vamos supor aí que ele tem uns pontos de contorno, de zigue-zague, ponto de coluna chamado também, tá? Então quando você diminui, esses pontos também vão diminuir, e os pontos de coluna, aqueles pontos zigue-zague, eles têm limite de tamanho. Então quando ele passa daquele limite, ele acaba dando problema no bordado, tá? Eu ainda não fiz um vídeo especial sobre isso aí, mas eu vou fazer aí no vídeo explicando aí, tá? Para que vocês façam redimensões corretamente.
Mas assim, olhando assim o nosso design, só para vocês ter uma noção, vocês podem fazer aí tranquilamente até uma redimensão de 20%, ou seja, já seria já bem recomendado, já seria o suficiente aí para vocês não se arriscarem a ir mais, tá? Porque isso vai depender, vai variar de design para design. Então, se eu tenho que fazer redimensionar só de 10 a 20%, quanto que eu tenho que diminuir aqui se eu quiser diminuir na minha matriz? Se eu vou diminuir de 10 a 20%, no caso 20% eu vou diminuir, então, vou deixar minha matriz com 80%, correto? Então, quando eu digitei 80 aqui, ele automaticamente calculou 80 aqui embaixo por causa do Cap Proportions, tá? Então, o que eu fiz? Diminuir aqui, vou clicar em OK, a nossa matriz diminuiu, tá? Mas diminuiu muito pouco aqui, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em pontos novamente, 8.158. Vamos voltar aqui no anterior, vou voltar no meu design anterior, vamos vir aqui, informação, 8.158, continuou com a mesma quantidade de pontos. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Então vamos supor que eu vou diminuir aqui novamente essa matriz, mas eu vou diminuir bem, vou diminuir aqui, deixar ele com 20%, vou diminuir 80% dele. Clique em OK. Note que eu diminui bem. Olha o que aconteceu com nossos pontos de bordado. Ele já foi dando uma visão real de como ficaria o seu bordado, todo enrustido. Né? Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando com uma densidade muito apertada. Por que isso aí? Porque se eu vim aqui na informação do arquivo, eu vou vir aqui, ver que ele continua com 8.158, ou seja, eu redimensionei a minha matriz, porém a minha densidade do ponto, né, a minha quantidade de ponto continua a mesma. Né? É a mesma coisa que eu pegar, vamos dizer assim, algo e tentar espremer ela até que caiba dentro da minha mão, vamos dizer assim. Né? Algo grande vai espremendo ela, vai espremendo até que caiba total na minha mão, ou seja, ela vai ficar muito pesada, vai ficar muito compressada. O mesmo acontece com o bordado, tá? Então isso não é muito aconselhável. Note que eu ultrapassei o limite, tá? Então o que eu tenho que fazer quando eu redimensiono um ponto de bordado? Eu vou voltar aqui novamente, tá? Eu vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer quando vocês redimensionam um ponto de bordado. Eu vou redimensionar aqui. Note que ainda está com 8.158, mas já está no seu padrão original. Eu vou redimensionar essa matriz para o padrão de 20%. Eu vou vir aqui em escala de desenho, vou deixar aquela com 80%. 80%, clique em OK, ela diminuiu, joia. Porém, se eu vim aqui em informação, o nosso ponto continua com 8.158, ou seja, ela diminuiu, mas a sua densidade está muito apertada, tem muito ponto pelo tamanho dela. Então, como que eu corrijo isso? Vou clicar aqui em OK, joia. Para você corrigir isso, uma vez que você redimensionou sua matriz, independente se você aumentou ou diminuiu o seu tamanho, você vai vir aqui em pontos, vai vir aqui em Auto Density e clique em aplicar. Quando eu cliquei em aplicar, ele recalculou a densidade de acordo ao tamanho que eu tinha diminuído. Se eu vim aqui agora novamente na informação, nosso ponto diminuiu para 6.337, ou seja, ele reajustou. Então, gente, esse é o procedimento de você fazer, né, principalmente você que está iniciando no bordado, vai diminuir a sua matriz aqui no software, faz isso aí, diminui pela escala aqui, tá? Você já aprendeu. Uma vez que você diminuiu, você vem aqui em pontos, Auto Density e aplique a alta densidade nele para recalcular os pontos, para que ele corrija aí a densidade, para você não correr risco de seu bordado ficar aí com a densidade muito apertada, vamos dizer assim, tá? Então, bem simples assim. Bom, estou com ele virado aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui selecionar tudo, tá? Vim aqui na nossa rotação e virar ele a 90 graus. Clique em 90, clique em OK, joia, note que ele virou para 90 graus. No caso, se ele tivesse seu design tiver de ponta cabeça, você vai rotacionando ele até ele ficar no seu tamanho padrão. Feito isso aí, você vai vir aqui em File, pode vir aqui salvar ou salvar como. Vamos salvar como, colocar aqui em salvar como. Você vai vir aqui, vai mudar a sua extensão de bordado para o que você deseja. Vamos colocar aqui vou colocar outra máquina, um Jeff, um Janone Jeff, tá? E vou deixar esse mesmo nome, vou clicar aqui em salvar. Uma vez que eu cliquei em salvar, vamos aguardar ele responder. Ele vai vir trazer algumas informações de padrões de código da máquina, tá? Ou seja, comprimento máximo do desenho entre objetos, você deixa como o padrão está, aliás, o padrão como está, tá? Caso você deseje diminuir, né, os seus padrões de comprimento máximo, de ponto, etc., você seleciona aqui, tá? Mas vamos deixar aqui de 12
milímetro a 12.7, tá? Um padrão de segurança aí. Clique em OK. Vamos aguardar. Ponto 6.376, clique em OK. Joia, ele salvou as nossas informações e salvou a nossa matriz. Então, gente, é assim que você trabalha com o MyEditor, tá? Na semana que vem, né, hoje estamos no dia 13/9/2023, tá? Eu vou estar postando aí na nossa área de membros, exclusiva para membros, tá? Um mini curso completo aí de como que você faz edições dentro do nosso MyEditor, tá? É um curso rápido, mas é um curso para iniciante, para quem quer e não pretende criar bordados, vamos dizer ainda. Acabou de comprar a máquina, com certeza, quando você comprou a máquina, você vai acabar tendo que aprender a criar bordados, tá? Não tem como fugir disso aí, porque vai ter momentos que não é muito mais, convém muito mais a gente aprender a fazer os nossos próprios ajustes, fazer os nossos próprios bordados em alguns casos do que ficar pagando para fazer, tá? Então o que acontece? Mas para o iniciante ele precisa aprender esse ponto básico que é a edição do bordado, que é uma coisa simples, um software simples, para depois após isso aí ele começar a tomar as decisões de qual software ele vai usar profissionalmente para trabalho mesmo em criações, tá? Então vamos deixar na nossa área daqui semana que vem, nossa área de membro do Kit Bordados no YouTube, tá? Um mini curso aí sobre o MyEditor para você aprender aí a fazer as edições, né, mais complexas, um pouco fazer algumas montagens que vamos aprender a fazer aqui no MyEditor, para você já sair do zero e já ter algo já para você começar a trabalhar com a sua máquina de bordado utilizando esse software aqui maravilhoso e gratuito, tá? Então, gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.